não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, o nosso canal sempre tentou ajudar vocês na busca pela verdade, através dos vídeos e dos ensinamentos do professor Olavo de Carvalho. Não são só vídeos que a gente coloca aqui no YouTube, na nossa comunidade a gente também coloca artigos e textos do nosso amado professor. Espero que estejam gostando e quem puder, ajude o nosso canal, compartilhe ou apoie se puder. A gente está aqui desde 2012, sempre fazendo esse trabalho e sempre tentando ajudar. Que Deus nos abençoe a continuar. E obrigado a todos. Fiquem com o vídeo. Se você estuda a história de países que passaram por traumas que o Brasil nunca conheceu, guerras, revoluções, etc., você vê que nunca a vida intelectual acabou. Se você pegar a Alemanha nazista, né, claro, a maior parte da literatura alemã nesse período foi feita no exílio, Alemanha austríaca. Mas, mesmo jeito que continuou lá dentro, por exemplo, Gerhard Hauptmann, o dramaturgo, continuou lá dentro, escondido e produzindo. Né? É coisa de altíssimo nível. Se você pegar, sei lá, toda a obra de Thomas Mann, escrita em grande parte no exílio, é uma coisa absolutamente indispensável. Você não vai dizer que a situação deles era muito confortável, né? Que eles tinham uma condição melhor do que os brasileiros. Não tinham. Do mesmo modo, na Rússia, se você pegar toda a literatura subterrânea da Rússia, né? Solzhenitsyn, Vladimir Bukovsky, todos eles, é uma coisa de uma riqueza extraordinária. Parece que quanto pior ficava a situação, mais a criatividade deles se fortalecia, se tornava intensa. E no Brasil aconteceu o contrário. Pifou tudo. Foi aí que eu comecei a levar a sério, né, o meu nome, escolhido pela minha avó, Alma Elisa Schneider, foi profética, que me chamou de Olavo, quer dizer, sobrevivente. Chegou uma hora que eu falei, pô, morreu todo mundo, sobrou eu. Então eu tenho que ter a obrigação de fazer a ponte entre o Brasil que não existe mais e um Brasil que pode existir amanhã. Tudo que eu fiz foi com base nisto. O que significa também o seguinte: se eu estou dizendo que a hora dos programas políticos não chegou, isso também quer dizer que eu não tenho nenhum programa político. Por isso é uma estupidez me qualificar ou de liberal, ou de conservador, ou de fascista, se quiser, qualquer coisa. Mas eu não tenho programa nenhum. O meu único programa é demolir a hegemonia intelectual que destruiu a vida intelectual no Brasil. Ou seja, menos por ser esquerdista ou qualquer outra coisa do que por ter matado. Quer dizer, a inteligência de um país, esse é um crime inominável. Né? Eu acho que todos os ministros da educação dos últimos 50 anos, todos eles mereceriam a forca. Se houvesse forca no Brasil, ou a guilhotina, ou sei lá o quê. Tá certo? São criminosos mesmo. Isso que se fizer no Brasil, isso não se faz. Isso não aconteceu em nenhum país da África, gente. Você olha a literatura africana, né, das últimas décadas, né, países que vivem na miséria, em guerra civil o tempo todo, a criatividade não para. Né? E no Brasil parou, e o que continuou é de uma pobreza. Outro dia mesmo eu estava lendo o livro da tal da Patrícia Mello. Eu cheguei na página 20 e falei, eu não aguento ler isto. Isto aqui é muito subginasiano, meu Deus do céu. E quando você vê essas figuras sobreviventes de outras épocas, né, decaindo cada vez mais, falando cada vez mais besteiras, se tornando cada vez mais infantis, né? Olha, é um negócio, chega a ser aterrorizante. Quer dizer, o tamanho da estupidez que se apossou do Brasil é uma coisa descomunal, gente. Então, o que nós temos que fazer é remover esta gente, remover os culpados disso aí. Os autores disso aí já deram a sua mensagem. A sua mensagem é essa: estupidificar todo mundo, né?
reduzir todo mundo a slogans que não foram sequer inventados por eles, que vem pronto da ONU, vem pronto da comunidade europeia, vem pronto do George Soros, e os caras saem repetindo sem pensar. E inauguraram uma coisa. Veja, no tempo do velho comunismo se falava da língua de pau, né? Quer dizer, uma língua de slogans e chavões partidários que, infindavelmente repetida, acabava se incrustando nas mentes com grande profundidade, ou seja, não conseguia pensar fora deste esquema. Mas o que os caras criaram depois é pior do que uma língua de pau. Porque é uma língua de pau oca, não tem nada dentro. Quando você examina os slogans que eles estão usando, por exemplo, se você pega slogans comunistas, né, o slogan de Lenin, todo o poder aos sovietes. Isso quer dizer alguma coisa, pô. O que eram os sovietes? Era uma organização como o MST. É a organização que eles faziam no campo e que, vamos dizer, arregimentava, né, os trabalhadores rurais, lhes dava uma organização e acabava administrando o local de maneira mais eficiente do que a administração oficial. O sujeito chegava num lugar, precisava resolver um problema, não adiantava ele falar com a prefeitura, ele tinha que falar com os sovietes, senão a solução não saía. Então, quando ele diz todo o poder aos sovietes, quer dizer, vamos eliminar a administração oficial que vigorou até agora e passar a administração para a mão de quem já está administrando. Isso é uma coisa, você pode ser contra, você pode achar horroroso, e de fato foi horroroso, porque foi uma sangueira desgraçada, mas isso quer dizer alguma coisa, né? Agora, quando você pega a linguagem que eles estão usando hoje, a linguagem não quer dizer nada. Se você pensar, nós somos a favor, né, da alteridade, a favor da diversidade, né? Nós temos que respeitar o diferente. Eu digo, um momento, tudo diferente é diferente de alguma coisa, né? Quer dizer, a substância da diferença está naquilo do qual ela difere. E qual é essa coisa? Não sabemos. Hoje eu vi, por exemplo, passei aqui e vi um cartaz a respeito dos autistas, né? Nós temos que conviver com o diferente. Eu falo, mas quem falou que o autista é diferente? Ele não é absolutamente diferente, ele é igual a todo mundo, só que está faltando uma coisa para ele, pô. Ele não tem a capacidade de comunicação. Então não há diferença alguma. Quer dizer, ele está debilitado sob algum aspecto. Agora eu vou considerá-lo diferente e simplesmente aceitar que ele seja autista pelo resto da vida, em vez de tentar ajudá-lo a superar isso aí. O que é isto? Também, vamos dizer, se você pensar, por exemplo, a diferença, a famosa diferença sexual, né? Nós precisamos aceitar as diferenças. Eu digo, bom, mas qual a diferença? Se um sujeito é diferente do outro, o outro é diferente do um. Estou errado? Portanto, a diferença se define por aquilo do qual ela difere. Então, isso do qual ela difere tem que ter uma substancialidade, para que a diferença também tenha alguma, né? Mas, em que consiste exatamente essa diferença, né? Por que a diferença tem de ser respeitada se aquilo do qual ela difere não é para ser respeitado de maneira alguma, né? Então, por exemplo, se o sujeito é um transexual, bom, então, em primeiro lugar, ele não pode ser um transexual se ele não admite que ele nasceu homem. Este é o ponto primeiro. Então, não há diferença alguma, né? A única diferença que aparece está num desejo e numa fantasia que ele tem. Desejo de tornar-se mulher? Não. Desejo de imitar uma mulher, porque ser ele não vai ser jamais. Tá certo? Então, qual a feminilidade que ele vai absorver? A feminilidade de uma aparência. É uma aparência feminina, né? Que pode ser sustentada através, vamos dizer, do vestuário, da maquiagem e, em última instância, de uma cirurgia, né? Cirurgia que não vai lhe dar órgão feminino nenhum, apenas vai retirar um e criar um simulacro. Então nós estamos aqui em plena imitação de estereótipos.
estereótipos que quanto mais o indivíduo se aprofunda naquilo, mais afirma uma identidade masculina da qual ele não pode fugir. Motivo pelo qual, segundo uma pesquisa feita por um ex-transexual, aqui nos Estados Unidos, 40% dos transexuais se suicidam. Vamos dizer, mas eles se suicidam por causa da rejeição, por causa da perseguição? Não, porque essa perseguição, essa taxa de suicídio acontece nas áreas onde eles mais são aceitos e mais são protegidos. E não nas sociedades mais atrasadas, entre aspas, onde eles são rejeitados. É aqui nos Estados Unidos que isso acontece. É em Nova York, é na Califórnia, né? É em Miami. Então, veja, a diferença por si não tem substancialidade alguma. A alteridade, quer dizer, você fala de alteridade, quer dizer o outro. Eu digo, bom, mas o outro é diferente de algum outro que é o mesmo. Aqui tem o mesmo e tem o outro. Então, ninguém pode se definir apenas por uma alteridade. Ele tem que ter algum traço substantivo, né, que o diferencie. Então, você falar de alteridade, esse é um termo absolutamente vazio. O que... No entanto, quando se fala de alteridade e diversidade, essas palavras vêm imantadas de um valor emocional. Eu digo, mas como um termo puramente formal, abstrato, pode ter valor emocional? Como é possível a pessoa se comover por causa da alteridade ou da diversidade? É a mesma coisa que você se apaixonar por uma equação. Então, é claro que isto é um efeito histérico. Quer dizer, você cria uma palavra gatilho, que ela provoca uma emoção imediatamente, sem passar pela representação material da coisa, porque a alteridade não pode ser representada materialmente, é impossível. E o indivíduo ele passa a se comover, se emocionar e às vezes se indignar em nome de coisas como alteridade ou diferença. Também a famosa, vamos dizer, ampliação dos direitos, de que fala a Marilena Chauí, e o pessoal também, democracia é ampliação dos direitos. Eu digo, bom, o que é um direito? Faz favor de me dizer. O direito, como já dizia Simone Weil, é a obrigação de um outro. Se eu tenho um direito é porque alguém tem uma obrigação para comigo. As crianças têm o direito de ser alimentadas, então alguém tem a obrigação de alimentá-las, senão o direito não é nada. Então, isto quer dizer que qualquer ampliação de direitos é uma ampliação de obrigações. Então, ampliar os direitos em si mesmo não quer dizer nada. O que tem é uma redistribuição das obrigações. E esta que é a substância da coisa. Quem vai ser obrigado a fazer o quê? Que novas obrigações recairão sobre os ombros da sociedade, deste grupo ou daquele grupo? É isso que tem que ser discutido. Agora, se fala ampliação de direitos, você está falando do vazio, né? Os direitos são apenas uma imagem em espelho de obrigações que essas sim são materiais. Por exemplo, você tem que pagar um imposto, isso é uma coisa material. Ou você tem que trabalhar para sustentar seus filhos, isso é uma coisa material. É uma realidade substantiva. Então, à medida que a discussão vai passando das realidades substantivas para esses termos puramente abstratos, formais e vazios, quando eu digo formais, é como assim, por exemplo, a igualdade em aritmética. A igualdade em si não quer dizer nada. Depende de quais são os números que você está falando. Se você fala que 4 é igual a 5, está errado. Se fala que 4 é igual a 4, na verdade você não disse nada. Tá certo? Então, esses termos, não é que eles são abstratos, eles são vazios. Eles não têm significado. O significado deles depende dos objetos reais aos quais se referem, mas esses objetos não podem ser mencionados. Tá certo? Então, após décadas desse tipo de coisa, que não é nem a língua de pau, isso é a língua de isopor, meu Deus do céu. A língua de pau, pelo menos, tem, né, uma coisa embaixo, né? Tem toda a brutalidade do regime comunista, está ali na língua de pau. Mas agora não é a língua de isopor mesmo. E isto mostra, da parte dessa intelectualidade esquerdista, uma debilidade crescente, porque eles mesmos se convencem disso. E, à medida que repetem isso,
a sua impotência cognitiva vai se tornando cada vez mais óbvia. Até hoje eu não vi um sujeito de dentro do PT, por exemplo, fazer uma análise séria do que aconteceu com o PT. Por que o PT caiu? Eles não entendem isso. Né? Eu já dei várias aulas sobre isso, explicando para eles o que aconteceu, mas eles não entendem o que eu estou dizendo. Né? Quando eu falei o fenômeno do faurogramscismo, eu digo, bom, isso é a história do PT. Né? Quais são os dois autores que influenciaram realmente o pensamento petista a partir dos anos 60? Foi Raimundo Fauro e Antônio Gramsci. Né? Então, se você pega duas ideias que em si são antagônicas e você as leva a sério e você tenta realizar, você vai transformar uma mera contradição lógica numa contradição material. E algum dia você vai pagar por isso. Quer dizer, você... o famoso verso do Shakespeare, this man's... como é que ele fala? Ele diz, o talento desse e o objetivo daquele. Quer dizer, você é um grande violinista, mas você quer ser um pintor. Né? Então, não dá para você fazer uma coisa com os instrumentos da outra. É muito simples isso aí. Você não pode destruir o estamento burocrático, como propunha o Raimundo Fauro, você mesmo se transformando no estamento burocrático, como recomenda o Antônio Gramsci. Não dá para fazer isto. Né? Mas a ligação entre a mera contradição lógica e a contradição material não passa pela cabeça deles. Eu digo, olha, mas os marxistas não eram especialistas em dialética, não eram especialistas em lidar com contradições? Eram antigamente, hoje eles não conseguem. Por quê? Se acostumaram com os confortos da língua de isopor, onde basta falar e você se sente bem e tá tudo ótimo. Então, bom, derrotar intelectualmente essa gente é até covardia. Então, bastou um cara, bastou eu soltar lá o imbecil coletivo, mas não sei o que, pronto, foi o terror, foi a debandada geral. Para você ver a fraqueza do adversário. Né? Mas acontece que com isto, com essa destruição da vida intelectual superior, eles foram ocupando todos os postos. Né? É aquele negócio que o Leon Trotsky descobriu muito tardiamente. Sabe que a Revolução Russa foi feita inteiramente por Leon Trotsky e mais ninguém. Lenin estava no exterior e Stalin não fez absolutamente nada. Então, foi Leon Trotsky que organizou as tropas, tomou o poder, fuzilou um bocado de gente e daí chamou Lenin de volta. Tá certo? E no meio disso tinha um sujeito chamado Stalin, que não fez absolutamente nada e que pegou um posto puramente burocrático, posto de organização do partido, ao qual incumbia ele nomear e desnomear os agentes do partido em todo o território russo, ou soviético, como queiram. Tá certo? E com isto, nomeando pessoas, ele criou toda a rede do poder e daqui a pouco ele mandava em tudo, por uma função meramente burocrática. Quando o Trotsky percebeu isso, era tarde. Ele já estava exilado. Então, é assim, o poder de nomear e desnomear, quer dizer, o poder da caneta, do burocrata, é um negócio terrível. Foi assim que Stalin dominou toda a Rússia. Ele não teve que pegar em armas, nem ser um grande orador, nem ser um grande líder, nada, ele era apenas um burocrata. E o que aconteceu no Brasil foi exatamente isto. Este pessoal dominou todo o aparato cultural e, no fim, acabou tomando o poder político através da força da burocracia, nomeando gente, soltando verba, tirando verba, né? Demitindo, removendo. Foi assim que eles fizeram. E a hegemonia intelectual, claro, foi feita através do movimento editorial, da mídia, do falatório, etc. Mas isso está no fim. Só que agora falta a segunda etapa. Esta etapa vai levar décadas até remover o último. E enquanto não fizer isto, os projetos políticos podem, todos eles, mesmo que sejam vitoriosos eleitoralmente, podem ser boicotados de dentro pelo aparato burocrático. Você vê o que está acontecendo com o Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Né? Ele é o presidente, mas acontece que metade do funcionalismo público está contra ele, então eles simplesmente boicotam e as coisas não chegam a ser feitas. É isso. Aqui no Brasil ainda teve uma coisa pior,
que foi a criação do Ministério da Defesa. Nos anos 90 eu tive debates que quase cheguei a trocar tapa com coronéis e generais que eram a favor da criação dessa porcaria. Eu disse, isso vai ser um órgão comunista só para boicotar vocês, para quebrar suas pernas. Não, imagina, etc, 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 temos que modernizar. E, bom, dito e feito, então isso quer dizer que o poder burocrático hoje controla o poder armado. Então, o que adianta você ter propostas para o Brasil se você não remover essa gente dos seus postos? Por isso que eu digo, esta guerra não é uma luta de ideias, é uma luta contra pessoas. Tem que tirar pessoas de certo lugar e botar outro. Ora, eu estudei a história do Stalin, eu vi como é que ele fez. Foi assim, gente. Foi tirando pessoas. Só que, para tirar pessoas, tem que ter outras para pôr no lugar. Então, por exemplo, a classe universitária brasileira, a classe acadêmica. Bom, só tem charlatão. Isso está mais do que provado. Você não tem um sujeito ali que saiba conjugar um verbo, que saiba colocar um pronome. É uma coisa horrorosa. Nós temos que tirar todos. Não é nem por causa de ideologia, não. O problema, isso aí é o governo dos incapazes, é o poder da inépcia, tá certo? Que está estrangulando o Brasil. Porque com esta gente dominando a discussão pública, nenhum problema terá solução jamais. Os problemas mais simples, né, ficarão para as calendas gregas. Outro dia mesmo eu estava vendo uma entrevista daquele general Durval Neri, que é um sujeito com o qual já tive uns arranca-rabas antigamente, porque ele é um tipo antigo nacionalista anti-americano. Ele até hoje não entendeu direito o que é o globalismo, ele acha que globalismo é americanismo. A discussão que eu tive com o Dugin, né? Ele não chegou lá ainda. Mas ele tem informações corretíssimas e ele disse, olha, o Brasil é um dos países mais ricos em manganês que tinha no mundo. Sabe qual é o manganês que sobrou? Nada. Acabou. Foi lá a Bethlehem Steel, tirou tudo e levou para os Estados Unidos. Está tudo aqui nos Estados Unidos. Então, como que nós deixamos acontecer isso? Nós deixamos por causa da nossa intelectualidade, tá certo? Não tem capacidade para entender a importância de um treco desse. Né? Então, e as pessoas que percebem essas coisas, também, eu ouvindo a entrevista do general Neri, ele diz que tem uma pena que esse sujeito com tanta informação na mão, ele não tem os conceitos descritivos para articular o negócio direito. Então, assim, ele percebe qual é o problema, mas ele não sabe de onde vem. Ele imagina que vem de um lado, mas vem do outro. Na medida que ele entra nesse esquema anti-americano, essa discurseira anti-americana idiota, ele é um aliado do globalismo e não sabe. Porque a soberania que mais foi ameaçada pelo globalismo é a americana. Ou seja, a resistência à eleição do Trump é isso. Quer dizer, você elege um candidato nacionalista, patriota americano, pronto, é um escândalo mundial. Todo mundo reage contra e quer derrubar, quer matar o cara, pô. Então, isso quer dizer que o problema que o Brasil teve com o globalismo é exatamente o mesmo problema que os Estados Unidos tinham. E nós não sairemos dessa sem uma aliança com os nacionalistas americanos, me parece óbvio. Então, o Trump sempre propõe isso aí, falando, nós temos que passar desse negócio da exploração, da imposição globalista para a época da negociação. Negociação baseada no interesse mútuo. Tá certo? Então, agora nós temos um problema com essa questão do nióbio, né? Bom, podemos estar em tempo de impedir que façam com o nióbio o que fizeram com o manganês. Mas se você começa com essa discurseira anti-americana, você começou errado, meu filho. Você tem que sentar na mesa e negociar. Só que não tem pessoas qualificadas para isso. Realmente não tem. Então, a classe universitária vai ser substituída por quem? Eu digo, só tem um neguinho que está cuidando de criar os futuros professores universitários. CEMOA. Eu estou preocupado com isso, falando, nós vamos precisar de excelentes professores universitários daqui 5, 10 anos. E nós temos que prepará-los de qualquer maneira. Não adianta você falar mal da elite universitária se você não tem quem botar no lugar delas. Eu garanto hoje que eu já tenho pelo menos uns 30 alunos que estão mais capacitados do que qualquer professor universitário no Brasil. Se tiver um confronto com os caras, realmente vão humilhá-los. Mas o que é 30, 40? Não é nada.
É neste ponto que nós temos que trabalhar. Qualificar pessoas. Portanto, não é um problema ideológico agora, e não é um problema de programa político. Então eu me lembrei do Karl Marx. Karl Marx criou um programa político, o programa político mais ambicioso da história. Passadas 3 ou 4 décadas, ele viu os seus sucessores e disse: semeei dragões e colhi pulgas. Então, eu penso assim, e se ele, em vez de criar um programa para salvar o mundo, ele tivesse dito: não, agora eu vou criar uma geração de economistas de primeiríssima ordem? Teria funcionado melhor, né? Tanto que você vê que os discípulos de Karl Marx nunca conseguiram criar uma economia decente no mundo. A União Soviética praticamente viveu da ajuda americana durante toda a sua existência e provou que não era capaz de subsistir sem ela. A China hoje, todo o poderio da China é o que? O capital americano investido lá na década no tempo do Clinton, E o pessoal vive louvando a habilidade econômica dos chineses, fala: nada disso existe, tudo isso é o capital americano, meu Deus do céu. Então, não é possível, vamos dizer, um economista marxista que seja eficiente na prática é impossível de existir. Nunca não existiu e nunca vai existir. Então, na hora H, eles apelam para algum economista capitalista para salvá-los. É o que eles sempre fizeram. Tá certo? Então, o nosso problema hoje não é um programa político. Não adianta ser liberal, conservador, fascista, nazista, nacionalista, verde, amarelo, integralista, nada, monarquista, nada disso adianta. Nós só temos uma coisa a fazer. Nós temos que criar a geração que vai substituir a atual geração de professores universitários, de jornalistas, etc, etc. É só continuar fazendo isso e ocupando espaço. Lenta, gradual e segura ocupação de espaço. Quanto às soluções dos problemas nacionais, dos programas políticos, eu digo, eu não tenho nenhum e acho que é prematuro ter qualquer um. Não adianta, não vai ser posto em prática. Se você inventar uma coisa, você vai acabar fazendo a contrária. Você vai ser arrastado, vamos dizer, na voragem da história e vai acabar fazendo o contrário do que você queria. E não é isso que nós queremos, certamente. Então, note bem, eu nunca tive programa político nenhum. Meu único programa foi esse: vou sanear o ambiente intelectual brasileiro. Foi só isso que eu quis. Não quis dar nenhum palpite na presidência da República, no governo, nas planos de governo, nada, nunca. Não fiz nem sugestões para o Ministério da Educação, para o Ministério da Cultura, nada nunca. Prestem bem atenção. Eu só bati num ponto: demolir o poder do imbecil coletivo. Fazendo somente isto, atacando somente neste ponto, vocês viram quanta coisa foi mudada no Brasil. Tudo isso que está acontecendo nas universidades, nos anos 90 era impensável. E, no entanto, está acontecendo. Com o quê? Com os livrinhos que eu botei em circulação, com os artiguinhos que eu escrevi, que foi tendo o efeito de círculos concêntricos. Agora, se eu tivesse a solução, tenho aqui um plano majestoso para o Brasil, o que eu teria conseguido? Nada. Pelo seguinte, quando você faz um plano, todo plano é para o futuro, tá certo? Só que, quando o futuro chega, você já precisa de outro plano. É isso que eu penso, a educação: vamos preparar os meninos para o futuro. Digo, mas você não sabe como será o futuro. Isso é uma coisa que eu sempre pensei em educação. Educação só vale a pena você transmitir aquilo que tem valor permanente, aquilo que não vai mudar. Então, por exemplo, a aritmética elementar não vai mudar. A gramática da língua, se mudar, vai mudar muito pouco. Coisa assim que, sei lá, a importância, por exemplo, do teatro grego não vai diminuir. Essas coisas que têm valor permanente, então devem ser transmitidas para a infância, porque daqui 30 anos isso ainda será útil. Mas diga, então eu tenho que qualificar os meninos para eles serem agentes de transformação social. Fala, bom, então você os qualifica para ser agentes de transformação social exatamente no sentido que isso significa agora. Daqui 30 anos a situação é completamente diferente e eles não saberão o que fazer. Então,
Por isso mesmo é que todos os planos, no momento, sejam monarquistas, reacionários, conservadores, todos eles vão ir para o brejo. Nós não sabemos o que vai ser a situação daqui 20 ou 30 anos, mas uma coisa nós sabemos, vai ser preciso ter gente qualificada. E é só isto que interessa, é só isto que pode garantir melhores dias para o Brasil. O resto é tudo conversa mole. Quer dizer, eu estou insistindo nesse ponto e dediquei minha vida a este ponto também pensando na fórmula de Napoleão Bonaparte. Você tem que atacar o inimigo num ponto só, o ponto mais fraco. Qual é o ponto mais fraco? A intelectualidade. Então é ali que nós temos que bater. Bater, bater, até cair o último. Isso quer dizer que toda essa geração de professores universitários, jornalistas, ela terá que ser desmoralizada até o fim. Não pode sobrar um de pé. Essa gente não vai melhorar, eles não vão se reciclar, eles não vão conseguir se adaptar à necessidade dos tempos. Eles agora estão preocupados com o seu próprio futuro. Como vamos sobreviver no meio disso? Como vou manter minhas verbas, minhas sinecuras, meus impostos, etc. Eles estão lutando pela sobrevivência, no fim das contas. Não tem mais ideais, não tem mais projeto. Os projetos que têm são apenas a repetição de slogans da ONU, slogans diversitários, isso é tudo uma babaquice, tá certo? E, então, vencida, quebrada a hegemonia intelectual, a etapa agora é destruir a hegemonia cultural, destruir o domínio que eles têm do aparato, e até o fim. Então, isso que está acontecendo nas universidades, graças ao filme do Josias Teófilo, tá certo? Que é um filme que não tem conteúdo político nenhum. Você veja que coisa. Quer dizer, esse pessoal da esquerda está tão vazio que eles tiveram que pegar um filme que não tem nada de política e fazer dele o símbolo do antagonismo. Quando o filme não antagoniza ninguém, na verdade. Quer dizer, na falta do antagonista, você tem que inventar um. E estão lá, assim, literalmente atacando moinhos de vento. O que quer que digam contra o filme do Josias Teófilo é inútil, porque só tem um jeito de você julgar o filme, é vendo o filme. E na hora que você vê o filme, não tem ninguém que veja o filme e não goste. Até o crítico da Folha gostou, ele ficou louco da vida. É aquele negócio do psicótico e do neurótico. O psicótico diz 2 mais 2 são 5, o neurótico diz que admite que é 4, daí fica louco da vida. Então, o raio do filme é bom. Não tem jeito. Então o filme é vitorioso. Eu acho o melhor filme que já se fez no Brasil. Talvez o filme do Mário Peixoto Limite tem alguma profundidade, mas é um filme também que capricha demais no esteticismo e tem um filme mais pretensioso do que o Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições, com toda a sua simplicidade, transmite mais conteúdo filosófico do que a história inteira do cinema brasileiro. Então, o Josias entrou na parada para vencer. Essa luta está ganha, não tem jeito. Quer dizer, a incapacidade de reagir intelectualmente a um desafio intelectual já assinala a morte do outro. E só resta eles apegar-se aos seus postos, e repetir slogans que também não quer dizer nada. Mas, enquanto não se completar esta limpa na esfera intelectual brasileira, nada de melhor vai acontecer. Tá certo? O pessoal pensa, Lava Jato, mas não sei o que, fala, tudo isso tem que ser feito. Eu, quando vejo esse pessoal apresentando, vejo o movimento monarquista, o movimento conservador, liberal, bom, é ótimo, só que, por enquanto, isto só vai se integrar na discussão interna dos intelectuais e estudantes. É só isso que vai acontecer. E toda a experiência histórica mostra que sem esta etapa nada se faz. Não adianta o pessoal dizer, mas o povo tem que ir às ruas, etc, etc. Bom, o povo foi às ruas depois de 20 anos de denúncia de corrupção. Feita por quem? Por intelectuais, por estudantes, etc. É isso que aconteceu. Só que, vamos dizer, esta preparação intelectual, ela foi muito breve e muito superficial. Tanto que, quando o povão foi às ruas, foi fácil desviar
aquele movimento em favor da mesma classe política contra o qual o povo estava gritando. Então, o que faltou ali? Faltaram líderes qualificados para entender o que estava acontecendo e qual era a estratégia certa. O primeiro senador ou deputado que chegou na orelha daqueles meninos e disse: vamos lá em Brasília conversar, etc. O menino caiu, os meninos caíram. Eles caíram na conversa do inimigo, meu Deus do céu. Isso mostra o quê? Total despreparo, falta de cultura, tá certo? Inépcia. Então, voltamos ao mesmo problema. O que nos está faltando é o quê? Pessoal qualificado. Então, tudo que nós estamos fazendo nesse curso é para isso. Nós não temos programa político nenhum. E não vou perder meu tempo criando programa político, nem aderindo a esta ou aquela corrente. Tá certo? O que você acha da proposta? Vamos eleger o Bolsonaro? Bom, eu vou votar no Bolsonaro, sim, mas eu não tenho a menor ideia do que ele vai poder fazer na presidência. Eu voto nele pelo seguinte: é o único candidato que merece o voto, para me entender. É o único cara que nunca roubou um palito de fósforo. Praticamente o único. Isso na situação atual, seria mais do que motivo suficiente para votar nele. Ainda não tenho uma ideia clara do programa de governo dele e acredito que qualquer que seja o programa, ele vai chegar lá e vai ter que fazer outra coisa. Pensar intervenção militar, falando, bom, isso aí também, intervenção militar, aí chegando lá, os militares fazem o quê? Sobretudo no plano internacional. Como é que elas vão se explicar internacionalmente? Então, como é que eles vão fazer para sobreviver à pressão internacional? No dia seguinte, os bancos internacionais cortam verba, começa uma campanha de mídia mundial contra os caras, vão fazer o quê? Então, assim, no momento não dá para prever o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, qualquer que seja a situação, não há ação sem agente. Então não adianta planejar a ação, nós temos que qualificar os agentes. E eles, na época, saberão o que fazer. Eu não sei, não dá para saber hoje. Então, é isso. Então, eu hoje não vou responder perguntas, não. A gente está aqui cansado, ficamos aqui martelando, serrando madeira, estamos cansados aqui. Estamos felicíssimos de estar no novo escritório que nos custou tanto, 2 anos, com tudo guardado, os móveis guardados no storage, Começou a voltar tudo e simbolicamente voltaram até as gaivotas. Tanto adoro as gaivotas. Elas passam o verão e a primavera na praia. Quando chega o outono, elas começam a voltar para comer os nossos camarões. E hoje eu estava olhando as gaivotas, fiquei imensamente feliz. Tá? Então, olha, muito obrigado a todos. Eu espero que aqueles que queiram ajudar nesse projeto, às vezes as pessoas oferecem contribuições, eu não me deem contribuição nenhuma, eu não quero receber dinheiro de ninguém, eu quero ser pago pelo meu trabalho. Então, se inscrevam no curso do Mário Ferreira e tragam mais alunos se for possível, tá bom? Então, muito obrigado a todos, até semana que vem.
Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, comentem, curtam. Apoiem o nosso canal para a gente continuar aqui no YouTube com essa iniciativa que é desde 2012. Sempre ajudando na busca pela verdade. Sempre busquem a verdade, busquem nosso Senhor Jesus Cristo, busquem a Deus. Forte abraço a todos e até a próxima. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida.